Boas-vindas! Estamos iniciando o curso Vox Magistri, o curso que dá voz aos professores. Isso é o que o nome que escolhemos significa. A proposta do curso é oferecer conteúdo e orientações de estudo alinhadas ao que está proposto no edital do concurso da Prefeitura de São Paulo, com inovações pedagógicas e inclusão de tecnologias. O nosso maior desafio é vencer as famosas aulas sonolentas. Assim, faremos esta aula inicial em formato talk show pedagógico. Professora, quem é você? Eu sou Raquel, sou professora, trabalhei durante 30 anos na educação, trabalhei na rede estadual e na rede municipal. Na rede municipal eu permaneci por 27 anos, até me aposentar em 2018. Fui professora, coordenadora pedagógica e supervisora escolar. Sou mestre em educação pela PUC de São Paulo e doutoranda pela FEUSP. Até o momento, sou doutoranda pela FEUSP. E você, professora, quem é você? Eu sou Marisa, atuei na Rede Municipal de Educação de São Paulo por 32 anos. A minha formação de base é Letras e Pedagogia. Fiz mestrado, sou mestre em Educação pela PUC São Paulo, onde fui colega da Raquel, com muito prazer. E hoje sou doutora em Educação também pela PUC de São Paulo, na linha de pesquisa Novas Tecnologias em Educação. Raquel, você conta um pouquinho sobre o curso? Então, o nosso curso, ele partiu do nosso entendimento de que as pessoas que vão participar deste curso são professores, passaram por uma formação, vivenciaram diversas experiências pessoais e profissionais. Então, nesse sentido, nós pensamos em um curso com uma proposta diferenciada que vai possibilitar abordar de forma reflexiva os conteúdos exigidos no edital, mas, além disso, fazer com que esses conteúdos, com que esses estudos sejam também uma formação importante para a atuação desses professores. Marisa, você quer acrescentar alguma coisa sobre o nosso curso? Vale dizer que o nosso curso, como a Raquel já disse, é inovador porque ele trata professores como protagonistas de sua própria aprendizagem. E também por não ser um curso, como posso dizer, industrializado, né? É um curso reflexivo, onde nós organizamos, desenhamos todo o curso, nós duas juntas, a partir da experiência profissional que temos, das nossas próprias vivências em concursos e também da prática profissional que tivemos por longos anos na Rede Municipal de São Paulo. O nosso curso ele está com inscrições abertas e nós temos um Instagram que é o Vox Magistri, e por lá vocês conseguem acompanhar todas as nossas publicações, inclusive a forma de se inscrever. Raquel, você falaria um pouco agora sobre o edital? Bom, em linhas gerais, a leitura do edital é muito importante para quem vai prestar um concurso. E eu gostaria de, nesse momento, destacar rapidamente que a seleção, né, dos professores, a seleção dos candidatos será feita por meio de uma prova objetiva, né, que tem um caráter eliminatório e classificatório, que será aplicada no dia 15 de janeiro. Nesse mesmo dia, né, junto com a prova objetiva, haverá uma prova discursiva, também de caráter eliminatório e classificatório, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, e os aprovados nessa etapa farão a prova prática, que também terá um caráter eliminatório e classificatório. Aprovados durante esse processo passarão pela avaliação dos títulos, que aí é apenas em caráter classificatório. A prova objetiva,
que será aplicada no dia 15, ela versará sobre os conteúdos que constam do anexo 5 do edital, né? E de conteúdos que abordam conhecimentos básicos, né? E conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos do cargo. Ela vem acompanhada de uma bibliografia, né, que compõe esse conhecimento, esse conjunto de conhecimentos que o candidato precisa dominar de uma certa forma, conhecer e ter ali uma boa entrada, né, em relação a esses conhecimentos. Tá? Eu acho que, em termos gerais, uma coisa importante da prova objetiva é destacar que serão 10 questões, isso consta do edital, né, de língua portuguesa, que é a questão da abrangência do uso da língua e também das formas de ensinar a língua portuguesa, né, para as crianças, para os alunos. 6 questões de informática básica, que é o uso mesmo da informática, de programas, essa, digamos, entre aspas, proficiência, né, no uso de alguns programas, e a legislação específica, que é a legislação municipal e federal, que aí são apenas 4 questões. Depois, aí vão sendo divididas as demais questões, né, totalizando 60 questões, que vão computar 100 pontos, certo? Marisa, você gostaria de falar mais um pouquinho sobre o edital? Em relação ao edital, eu só gostaria de complementar o seguinte, ou reforçar o que a Raquel já disse. É muito importante que seja feita uma leitura atenta do edital, do início ao final, porque é ali que nós conseguimos nos orientar em relação a todas as etapas e o que necessita ser estudado para a realização do concurso. Há que se considerar também que o ingresso no concurso, não simplesmente a aprovação, mas o ingresso na rede, ele leva a uma carreira, né? Uma carreira como professor numa rede pública importante, grande, como a Rede Municipal de São Paulo, e, portanto, traz aí desafios e também os ônus e os bônus, né, de uma carreira. Então, é muito importante já entrar bem informado, né, ficar atento ao que essa rede espera dos profissionais de educação, dos professores nesse concurso. Então, Raquel, você poderia começar a Raquel criou aí as pequenas doses que nós já temos compartilhado no Instagram, e você poderia falar um pouquinho e apresentar algumas, Raquel, por favor? Então, as pequenas doses são destaques, né, que a gente vai lançar no Instagram, que são importantes, assim, para que estejam mais frescas no nosso dia a dia e que são importantes para, no concurso, esse desenvolvimento desse raciocínio que vai fazer com que você compreenda o que a prefeitura quer, né, desse profissional enquanto perfil. Então, são destaques importantes. Esse primeiro destaque é da Constituição, né, que é o artigo 205, é um artigo que é inicial já da Constituição, da parte que fala da educação, né, e que ressalta o direito à educação a todos os brasileiros, né, com o objetivo de desenvolver essa pessoa integralmente e prepará-la para o exercício da cidadania. Né? Então, a educação é um direito inalienável, subjetivo, que todos têm direito, inclusive aqueles que não tiveram acesso à educação em idade própria, que aí a LDB trata mais especificamente desse tema. Então, essas pequenas doses vão é um fortalecimento dessas discussões que a gente pretende abordar em salas, né, durante as aulas. Né? Então, aqui é um esqueminha, né, para reforçar
que é um direito de todos, dever do Estado e da família, né? E a sociedade deve fomentar essa oferta de educação, deve participar, deve incentivar a sociedade como um todo. Tá? E aqui um destaque sobre a avaliação na educação infantil, porque o cargo de professor de educação infantil e ensino fundamental 1, né, ele vai dar acesso ao candidato aprovado e que ingressar, né, a trabalhar na escola de educação infantil, na EMEI, né, que são as crianças de 4 e 5 anos, e nos anos iniciais do ensino fundamental, né, até o 5º ano. Mas quando a gente fala de educação infantil, quando a gente fala das crianças da EMEI, alguns destaques precisam ser feitos na forma de avaliação, né, que acontece nessa etapa da educação básica. Né? Então, ela é uma educação voltada para aprimorar os olhares também dos professores, né, para que analisem, para que reflitam sobre as suas ações, para que reflitam sobre o que tem propiciado para essas crianças e como isso tem contribuído para o desenvolvimento das crianças. Um aspecto muito importante nessa etapa da educação é a autoavaliação institucional, que é feita através dos indicadores municipais de educação. Então, aí são umas chamadinhas, né? Essas pequenas doses que nos permitem olhar especificamente para alguns pontos importantes. Marisa, você tem a dizer sobre as tão temidas questões dissertativas? O que você poderia nos dizer? Tem algumas coisinhas aqui bem iniciais. Então, assim, de fato, um certo ter que fazer avaliações dissertativas, né? Elas trazem alguns temores. Mas existem técnicas, formas, né, de se aprender a organizar isso, né, a organizar os conhecimentos e fazer uma boa avaliação dissertativa. Então, eu levantei aqui alguns pontos, e o primeiro, né, e o mais importante, é o domínio de fato da língua portuguesa, né? A fluência na escrita, né, uma boa leitura, isso facilita muito a elaboração de qualquer texto, em especial as respostas das questões dissertativas. Aí, a organização de ideias, né? Não adianta eu querer dizer tudo, escrever tudo ao mesmo tempo, misturar e fazer uma grande confusão. Então, organização de ideias, clareza e coerência de argumentos, e aqui eu acrescentaria também a consistência nessa argumentação, relação e aplicação de conceitos, pois vejam, a prova ela não está falando sobre tudo e qualquer coisa, ela está falando sobre tópicos, né? Ela vai versar sobre tópicos da educação. Então, a relação e aplicação desses conceitos, né, atinentes à educação, controle do espaço disponível, então, quantas linhas você tem para escrever, rasuras e legibilidade, então, aquela caligrafia também é importante, citações bibliográficas relevantes, se possível. Então, isso é o que toda a comissão avaliadora olha numa questão dissertativa, e não é pouca coisa, né? Bom, e aí, como é que eu faço para fazer tudo isso? Bom, para fazer um bom texto, seja uma redação, né, ou questões discursivas, você precisa treinar, né? Afinal, a construção de um texto argumentativo passa por 3 pilares: introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí vocês podem me dizer, mas Marisa, como é que eu vou fazer tudo isso em poucas linhas? Existem maneiras, nós vamos mostrar, discutir com vocês futuramente. Nós temos aí uma previsão de aulas a respeito de questões dissertativas, né? Então, fazendo aí algumas atividades, alguns exercícios, né? Isso seria uma espécie de treinamento para que esse desenvolvimento argumentativo, né? Dissertativo, fique natural para vocês. Bom, e para finalizar aqui,
Ler o enunciado das questões com cuidado interfere diretamente na qualidade da sua resposta. Então, vejam, eu disse anteriormente da importância da leitura, né? Então, quando eu me referi ao domínio da língua portuguesa, eu estou dizendo o quê? Da escrita e da leitura. Então, a leitura do enunciado, se o enunciado não for compreendido, se a comanda da questão não for devidamente compreendida, isso vai induzir a uma resposta errada automaticamente. Veja se o comando é para analisar, explicar, citar, mencionar ou comparar, por exemplo, que são verbos muito utilizados na elaboração de questões dissertativas. Enquanto estiver lendo a pergunta, vale a pena até grifar ou circular o que está sendo pedido. Então, você precisa fixar no que essa comanda, no que essa questão está solicitando. De resto, o restante, dando conta disso, é tudo fácil. É só no momento lá a concentração e utilizar os recursos, os conhecimentos que você tem disponível para poder desenvolver uma boa resposta a essas questões. Muito bem, vocês notaram aqui, não é, Raquel, que nós utilizamos aí algumas tecnologias, né? E inserimos aqui algumas tecnologias para desenvolver essa aula. Então, primeiramente, nós compartilhamos aqui com vocês um Padlet, né, uma tela de um Padlet, que é um recurso bastante interessante para estudo, para apresentações também, mas para estudo, para organização e até para o desenvolvimento de trabalho colaborativo. Então, eu quero estudar com um grupo de colegas, eu consigo compartilhar um Padlet desses e cada um fazer aí as suas contribuições e isso funcionar quase que como uma troca, né? Que não é uma troca física, né, direta, mas é uma troca virtual muito eficiente. Utilizamos para organizar esse Padlet, tanto eu quanto a Raquel, utilizamos outros aplicativos, né? Utilizamos Canva, utilizamos o próprio Google Drive, como se diz, aqueles que aquela conversão em link, desculpem, os QR codes e assim sucessivamente. Então, nós fomos trabalhando com várias tecnologias que deram suporte para a gente desenvolver esse trabalho. E optamos pelo talk show pedagógico para que não ficasse aquela aula totalmente expositiva, né? Que fica cansando demais, principalmente porque se a aula presencial é cansativa, extremamente expositiva, imagine a aula online. Então, vejam, nós fizemos aqui um esforço pedagógico, então isso aqui não é uma chuva né, um emaranhado de tecnologias, mas nós fizemos aí um esforço pedagógico para utilizar esses recursos. Não é isso mesmo, Raquel? Isso, e de uma forma que seja acessível, né? Porque eu acho que dos objetivos da tecnologia é dar acesso, né, à informação e tornar isso mais próximo da gente. Então, é nesse sentido que a gente busca essa forma de interação com vocês, né? E como a Marisa disse, o Padlet é uma forma também de fazer uma interação entre os próprios cursistas, né? Que aí podem também desfrutar de uma troca de informações. Enfim, é essa a nossa proposta, uma proposta que tem como foco essa preparação para o concurso, mas também uma formação, né, enquanto profissionais, que acaba sendo muito importante, até como posicionamento na hora de responder as questões, né? Então, acho que é isso. Então, agradecemos pela atenção e reforçamos o convite a fazer o nosso curso, que tem aí a intenção realmente de auxiliar, de colaborar com o processo de estudos de cada um de vocês. Certo? Muito obrigada, Raquel. Eu que agradeço, Marisa. Até logo, Um até a próxima aula. Até a próxima.